Olá! Olha quem voltou. Só para não dizer que não deu uma batidinha de palma. Hoje, mais uma vez, eu, Karina, vim aqui para gravar um vídeo para dar continuação no assunto Irlanda. Mas com uma coisinha aqui, uma diferençazinha aqui. O assunto Irlanda, ele foi... eu tentei dividir ele ao máximo, né? Acabou realmente ficando muito extenso, mas é porque tem muita coisa para falar sobre Irlanda, certo? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui no canal pra gente ficar bem juntinhos, pra você saber tudo sobre Irlanda, pra você saber tudo sobre Portugal. Eu ainda tô falando bastante coisa sobre Irlanda, mas quero trazer muita coisa sobre Portugal. Como eu cheguei aqui, quanto eu paguei em passagem, quanto foi, onde eu fiquei, quanto eu paguei de aluguel, as casas que eu morei, eu tenho tudo registrado. Pra um dia, se eu tomasse coragem, cá estou eu, eu postar tudo aqui pra vocês nesse canal do YouTube Channel, ok? Então vamos ficar pertinho, vamos ficar juntinhos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você não me tem ainda nas outras redes sociais, que no caso é só no Instagram, né? No Instagram a gente fica pertinho, eu falo sobre o meu dia a dia, eu falo sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre meu namorado, sobre meu filho, sobre meu cachorro, periquito, papagaio. E assim a gente vai ficando juntinho sempre. Se você ainda não se inscreveu lá no meu Instagram, se inscreve também, me segue lá, que eu te sigo de volta pra gente ficar sempre juntinho. Bora pro vídeo. Voltei. Então assim, eu quis trazer aqui pra vocês o assunto depressão, porque para as pessoas que olham de fora é muito fácil. Vocês vão ouvir uns barulhos de fundo, porque o meu namorado e o meu filho estão aqui em casa hoje e um tá fazendo carne de panela e o outro tá tomando banho. Então, foca aqui em mim, tá bom? Foca aqui. Então é isso. Quis trazer pra vocês aqui o assunto depressão, porque é um assunto, é uma coisa que acontece muito, né? Principalmente quando a gente sai da nossa zona de conforto. E eu quis trazer aqui alguns alertas pra vocês. Ah, mas pra você é fácil, Karina, porque você é psicóloga, psicopedagoga, você tá na área, né? Trabalhou muitos anos na área e você consegue pegar mais esses sinais. Nem sempre. Então, assim, eu fui pra Irlanda, não assisti os vídeos anteriores, assista pra vocês conseguirem entender. Eu fui pra Irlanda, do dia pra noite eu resolvi que eu queria fazer um intercâmbio. Minha mãe me ajudou, eu pedi as contas da creche onde eu trabalhava e fui. Cheguei lá em janeiro, isso foi em 2018, se não estou enganada. A minha amiga Amanda, que tá sempre aqui, que participa sempre dos vídeos, que vê todos os vídeos, ela falou, mas eu já esqueci. Como eu disse, a minha memória também ela não é boa. Vamos lá. A gente chega lá uma hora. Eu fui, embarquei e tal. E eu fiquei um período sozinha, né? Lá. Conheci pessoas, amigos, fiz amizades, mas eu fiquei sozinha, eu fiquei muito ligada no Brasil. Pra você que vai fazer um intercâmbio, uma dica assim essencial e que é muito difícil. Não ande com brasileiros. Ah, você é doida! Não ande com brasileiros. Se você tá indo pra uma Irlanda da vida, pra Londres, pra um lugar que for, pra você aprender a língua, você precisa andar com pessoas que falem a língua. O que adianta você sair do Brasil pra você aprender a falar inglês se você anda com brasileiro? Você acha que na rodinha de brasileiro vai todo mundo falar Hi, how are you? Não, as pessoas vão falar português. É mais fácil, é mais gostoso, certo? Então assim, andem com brasileiros, obviamente, mas andem também com pessoas nativas do país onde você vai, pra você ouvir e aprender a falar a forma com que eles usam lá, né? A forma britânica da Irlanda é muito complicada. Se você falar com um nativo mesmo, com um Irish raiz, é muito, muito difícil. E, obviamente que com o tempo você pega, né? E assim foi. Eu fiquei os 8 meses praticamente lá sozinha. Depois a pessoa com quem eu estava foi lá, ficou comigo e tudo certo. Mudamos de casa, estávamos morando num apartamento muito bom. E aí, o que acontece? Eu trabalhava nessa casa de família, estudava de manhã, trabalhava nessa casa de família à tarde e ponto. Eu comecei a perceber
que eu tava ficando muito, eu queria ficar muito sozinha. Esse foi o primeiro ponto. Eu sempre fui muito animada, eu sempre fui muito, sabe, muito agitada. Eu sempre quero fazer as coisas pra ajudar as pessoas. Eu quero sempre estar ali, presente. E nessa casa moravam dois amigos com a gente. Nós éramos em 4. E eu comecei a perceber que o meu ritmo, que tava sempre, ele foi diminuindo. Aquilo já foi um sinal pra mim. Eu não sei se você, que não é um psicólogo, talvez você não consiga entender, e deveria, talvez você não consiga entender esse eu com você mesmo, sabe? Essa coisinha do, tô com uma dorzinha aqui, que não é a dorzinha do dia a dia. Preste atenção sempre nesses sinais. Eu senti que eu tava começando a querer ficar muito sozinha. As pessoas que viviam na minha casa eram pessoas super animadas. A gente estava sempre rodeado de pessoas, a casa estava sempre cheia, como aqui em Portugal também. E eu amo viver desse jeito. E eu comecei a perceber que eu queria sempre ficar isolada. Eu comecei a arrumar umas brigas e umas confusões assim com a pessoa que estava comigo, muito do nada. Umas coisas assim surreais de nada a ver. E o tempo foi passando, e eu comecei a perceber que o que eu precisava naquele momento era conversar. Eu queria conversar, eu queria ter alguém para me escutar. E que ali, naquele momento, eu não tive. Mas também não foi culpa da pessoa. A depressão, ela vai pegando você nos detalhes que você acaba culpando as outras pessoas. E quando você está no estágio que eu estou hoje, bem e com os pés, 2 pezinhos no chão, você consegue entender que, na verdade, a culpa não era da pessoa. A culpa era da sua doença. Mas eu demorei muito para entender isso. E o tempo vai passando e você vai pensando, poxa, eu não quero mais ficar com pessoas, eu não quero mais ficar com amigos, eu quero ficar quietinha em casa, eu quero ficar só com a pessoa, sabe? E aquilo vai, todos os dias, um pouquinho, a pessoa acaba se cansando também. A pessoa pensa, ué, o que aconteceu? E aí, eu comecei a perceber também que eu queria ficar muito sempre dormindo. Eu queria dormir muito. E a pessoa que estava comigo, ela trabalhava à noite. Então, o que acontecia? O período da noite, eu queria passar a noite inteira acordada. A noite era um martírio para mim. Eu passava a noite inteira acordada, inteira, com o olho estatalado. E os minutos que a pessoa que estava comigo conseguia falar comigo, falava. A hora que não dava, porque a pessoa tinha que trabalhar, eu achava aquilo um absurdo. Por conta da depressão. E o tempo vai passando e você vai querendo mais, você vai querendo mais. E aí eu simplesmente parei de viver. Eu ia pra escola, eu ia trabalhar, aí acho que nessa época a gente começou a ter, por conta da pandemia, a gente começou a ter aula online. E eu comecei a me isolar, não queria sair de casa. Não comia exageradamente, mas almoçava e jantava. Eu não parei de comer e eu comecei o quê? A engordar. Porque a depressão, ela faz isso. Ou você vai emagrecer muito, ou você vai acabar engordando muito. E aí vem o outro lado da moeda, que as pessoas começam a te julgar. As pessoas não sabem o que está acontecendo dentro da sua casa, as pessoas não sabem o que você está passando, e as pessoas começam a comentar. Nossa, engordou! Nossa, tá gorda, hein? Mas o que você, que tá curiando a vida do amiguinho, tem a ver com aquilo? Você não tem nada. As pessoas deveriam entender que o fato de você engordar ou você emagrecer não vai mudar em nada na vida delas. Não vai mudar em nada. Você não vai parar de comer, você não vai parar de beber, você não vai parar de viver porque o seu vizinho engordou ou emagreceu. E o mais engraçado é que os julgamentos vinham só para mim. Né? Porque se a pessoa que estava comigo também engordasse um pouco, você não via ninguém comentando, nossa, o fulano deu uma engordada, né? É sempre pro lado da mulher. E isso também me incomodava. Então, decidimos ir atrás de um psicólogo. Eu passei com a primeira psicóloga, não gostei. E passei, eu mesmo falei, eu preciso de uma psicóloga. Fui, falei com uma psicóloga, que eu amo, psicóloga Ellen, que foi assim, um farol na minha vida. E ali a gente começou.
A princípio eu tava fazendo 3 vezes por semana. Eu entendia que eu tinha depressão, que eu estava com depressão, que eu estava no fundo do poço, só pelo fato de eu não querer mais conviver com pessoas. Eu queria dormir muito, eu queria estar... O tempo inteiro eu queria estar acordada, mas eu queria estar sozinha. E eu ficava. Muitas e muitas vezes eu ia trabalhar virada, porque eu não queria dormir. Você tinha medo de morrer, né? Essa palavra acho que não pode falar aqui. Eu tinha medo de continuar viva. Eu tinha muito medo de viver. Eu não sei explicar exatamente o sentido disso. Eu não queria, mas também não queria viver. E esse ciclo ficou por muito tempo. Coisa de 5, 6 meses eu fui ficando assim. Até que a gente teve que mudar de casa. Eu não me lembro o motivo, a gente teve que mudar de casa. Os aluguéis subiram muito e os meus primos foram para Irlanda, ficaram um tempo nesse apartamento com a gente, mas era um apartamento muito pequeno. E aí nós decidimos mudar para um apartamento maior, com 3 quartos. Um dos nossos amigos foram com a gente, os meus primos também foram, e eu e a pessoa que estava comigo. Lá eu já me senti um pouco melhor, mas mesmo assim eu ainda tinha alguns picos. Mesmo fazendo a terapia, eu ainda tinha alguns picos de querer ficar sozinha. Só que os meus primos também são muito agitados, são muito pra frente, são muito alegres. E isso me ajudou. E novamente nós decidimos mudar de casa. Essa casa onde a gente estava morando estava mofando muito. Isso é um grande problema das casas na Europa. Na Irlanda, em Portugal. E decidimos de novo mudar. Só que aí foi só o casal, né? Eu e a pessoa que estava comigo e os meus 2 primos. E a casa era maravilhosa, uma casa muito boa. E nessa casa, eu acho que foi o pico maior de depressão que eu tive. Eu comecei a fazer algumas coisas na minha pele, eu já ficava o tempo inteiro isolada, eu não quis saber de mais nada, sabe? Eu realmente me entreguei para a depressão. Eu acho que ali, essa mudança de casa, onde nós éramos um pouquinho mais e foi diminuindo, e quando eu cheguei nessa casa onde nós moramos, bem no centro mesmo de Dublin, ali eu percebi que eu estava realmente no fundo do poço. A depressão ali, ela me pegou de uma forma que eu realmente queria ir para outro canto. As pessoas da minha família, que no caso a minha mãe, o meu filho sabia, a minha mãe sabia por cima, mas quem presenciou mesmo foram os meus primos e a pessoa que estava comigo. Eu não conseguia chorar na frente das pessoas e por algumas vezes eu fui pro quarto dos meus primos, deitei na cama com a minha prima e só queria chorar. Essa minha prima, ela é uma pessoa que ela ainda está na Irlanda e ela não sabe, mas ela me ajudou muito. A depressão não é uma brincadeira. Ter depressão não é uma coisa fácil, não é uma besteira. Ter depressão, olhar pra cara de alguém e falar assim, é só você levantar, é só você fazer, é só você acontecer, não é brincadeira. Se você tem alguém do seu lado que tem depressão, que tem ansiedade, não trate isso como é a doença do século. Não é. Eu, como psicóloga, digo pra você que foi uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei. De tudo que eu já vivi, foi a coisa mais difícil que eu já passei. Foi ter depressão. Eu ia pro quarto dela, eu levantava, eu saía do meu quarto, eu ia pro quarto dela, eu só queria ficar ali deitada. E ela entendia isso. E ela só ficava ali comigo também deitada. E por que eu falo que foi importante? Porque ela não ficava me fazendo 1000 perguntas. Porque eu não queria que ninguém me perguntasse nada. E então, eu fui vivendo assim, até que chegou uma hora que eu não quis mais morar ali. Eu quis sair daquela casa, porque eu tava com depressão. Os meus primos sempre foram muito agitados, sempre queriam muitas festas, e eu não queria mais estar com pessoas. Alugamos uma outra casa e mudamos novamente. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu me isolei, eu fiquei sozinha, porque a pessoa que estava comigo também não tinha um entendimento bom do que eu estava passando, porque eu me fechei completamente.
Os meus primos já não estavam mais comigo, a minha mãe estava no Brasil e o meu filho também. E eu continuei fazendo terapia com a psicóloga Ellen, continuei fazendo 3 vezes por semana. E tive muitos picos, assim, de não querer mais, sabe? Ah, mas por quê? Você conseguia, Karina, entender o porquê que você tava daquele jeito? A minha cabeça, a depressão, ela me pegou porque eu tava longe do meu filho, né? Num outro vídeo eu gravei, eu falei bem pouco disso porque eu me separei, como eu já disse, eu me separei. Logo em seguida, eu já comecei num novo relacionamento, e sinceramente, eu acredito que isso tenha me atrapalhado muito. Eu não tive o luto da separação e já comecei um novo relacionamento. E o meu filho, eu fui pra Irlanda e meu filho ficou. E eu me sentia muito culpada pelo meu filho estar com o pai dele. Eu me sentia muito culpada como mãe. Eu me achava uma merda de mãe por ter deixado o filho com o pai. E cara, isso é surreal, porque ele é pai. Ele é um ótimo pai. Por que que eu me sentia tão culpada em, por ser mãe, por ser mulher, ter deixado meu filho com o pai? Aquilo era o fim pra mim. Eu não deixei meu filho com os avós, com os tios, com a vizinha, não. Eu deixei com o pai. E que, obviamente, por trás do pai tinha os avós que são excelentes avós. A Flora e o Valmir são, assim, são pessoas, assim, essenciais na minha vida. São pessoas que eu quero pra sempre na minha vida. E são pessoas que eu amo mesmo, sabe? Eu falo com eles até hoje, são pessoas assim que eu quero pra sempre na minha vida. São pessoas pra quando eu deito na minha cama, quando eu vou dormir, são pessoas pra quem eu peço a Deus para que livre de todo mal sempre. Que foram eles que me ajudaram muito em tudo. Então eu acredito que a minha depressão, ela tem a ver com um todo, sabe? Com uma separação, eu sentia muita falta do meu pai também. Por não ter tido uma relação muito próxima com o meu pai. Meu pai faleceu em 2000, acredito. Então, assim, foram muitas coisas que eu não sofri, que eu tive que tomar a frente de tudo, eu que tive que resolver tudo, e eu sempre fui pra cima, eu sempre resolvi tudo. Só que eu nunca tive um tempo de falar, peraí, espera, vou relaxar agora, vou curtir aqui o meu luto, e pronto. Eu nunca fiz isso. Então eu acredito que a minha depressão ela tenha estourado justamente por isso. Por o tempo inteiro estar forte, o tempo inteiro estar ali na linha de frente e simplesmente numa hora tudo estoura e você fala, você é um ser humano. Você também tem dor, você também tem coração, sabe? E então eu fui pra essa casa e as coisas só pioraram ali, porque eu fiquei sozinha, à noite eu passava a noite sozinha. Ali eu simplesmente vi que só os meus finais de semana eram finais de semana completos, porque eu tinha alguém comigo. Eu já não via mais os meus primos também, cada um seguiu a sua vida, e isso foi muito doloroso pra mim. A família do meu pai eram muito mais próximos, né, da gente. Depois que meu pai faleceu, obviamente, a gente tem aquela coisa. A família da minha mãe também eram pessoas muito próximas, mas aquelas briguinhas de família que parece que nunca tem fim, né? Cada um toma as dores de quem acha que tá certo e as famílias acabam se distanciando por poucas coisas, que é uma coisa também que eu acabo achando sempre um absurdo. Pra você que tem família, preze a sua família, queira estar perto da sua família. Ligue para a sua mãe, ligue para o seu pai, fale com eles quantas vezes forem necessárias, quantas vezes você sentir saudade. Não deixa para falar eu te amo amanhã, depois que a pessoa morrer. Aí a pessoa vai, morre, aí você faz aquela coisa, posta foto no Instagram, posta foto no YouTube, posta foto em tudo quanto é página de rede social. A pessoa já morreu. Não vai ver nada. Faça pela pessoa enquanto a pessoa está aqui, com vida. A pessoa vê, pra pessoa se sentir amada. Porque depois, gente, é tarde. É muito tarde. Então, voltando ao assunto depressão, que acaba puxando muitas coisas, eu acredito que a minha depressão ela foi por conta de tudo que eu vivi no meu passado, mal curado, mal resolvido, e acho que ali, no momento em que eu estava vulnerável e que eu estava sozinha, foi ali o momento que ela estourou. A minha psicóloga, ela sempre falou
fiz várias tarefas com ela e, resumidamente, no fim, ela me disse: você já pensou em ter um animal de estimação? E eu falei: não tô tendo tempo pra cuidar nem de mim, eu vou cuidar de um animal de estimação? Ah, você já pensou em comprar um peixe, em ter um cachorro? Aí eu falei: não vai dar certo. E aí eu comecei a ver que talvez aquilo ali seria uma válvula de escape, sabe? E comecei a pesquisar como adotar, como ter um cãozinho na Irlanda. E a adoção, no meu caso, foi muito difícil. Ia demorar muito e eu realmente, depois que eu fixei na minha cabeça que eu realmente queria um bichinho de estimação, eu queria pra ontem. E ali, durante vários dias, várias vezes que eu tentava que passava muita coisa na minha cabeça pra eu fazer contra mim mesma, eu pensei: eu preciso de uma segunda chance, eu preciso de uma alternativa, eu preciso de alguma coisa pra eu me apegar. E assim foi. Conseguimos ir atrás de um cãozinho e eu queria porque queria um cachorrinho, fomos atrás, conseguimos e o cara viajou com a minha cachorrinha por mais de 5 horas de carro e quando ela chegou com ele no carro, ela tinha vomitado, porque ele colocou ela dentro de uma caixa no porta-malas, então ela veio se mexendo muito e era só um filhote, ela só tinha 2 meses. E quando ela chegou, ela tava toda vomitada. E quando eu olhei pra ela, ali eu pensei: agora eu vou ficar boa. Ali, na hora. Eu lembro que eu peguei a Lola no meu colo e eu só chorava na frente do cara. E ali nós fomos numa loja, compramos a casinha, compramos o potinho, compramos cobertor, porque ela tremia muito, e fomos pra casa. No final desse vídeo eu vou colocar as fotos pra vocês verem da Lola, que foi a minha cura. A Lola, ela foi a minha cura. Hoje ela se encontra com a minha ex-sogra, a quem dedica muito amor, a quem dedica muito carinho pra ela. Quando eu vim pra Portugal, que isso vai ser o próximo episódio desse canal, quando eu vim pra Portugal, que nem era o meu plano, eu não pude trazer a Lola. A Lola tem passaporte europeu, tem tudo, mas eu não pude porque eu não sabia como ia ser Portugal. Então decidimos trazer a Lola depois. E acabou ficando com a minha ex-sogra, Dona Idamar, a quem eu amo muito. E ficou com a Lola e esse ano eu ia trazer a Lola pra cá e ela pediu pra eu não trazer. A Lola continua com a Dona Idamar, que é uma pessoa que eu acredito muito que também esteja precisando de um colo. Uma mãe excepcional. E ela continua com a Dona Idamar. Ela é nossa bebê. Então é isso. A Lola, ela foi um up na minha vida. E se você que tá aí me assistindo também está nesse barco mais ou menos furado, saiba que tem muita gente que te ama. Saiba que tem muita gente que pode te apoiar. Basta você levantar a mão muitas vezes e falar: eu preciso de ajuda. Eu sei que tem muita gente aqui que tem uma depressão, que tem um começo de depressão, ou que já está numa depressão muito profunda. Saiba que para tudo na vida tem um jeito. Do mesmo jeito que eu me curei, do mesmo jeito que hoje eu me sinto uma pessoa 99% curada, me sinto inteira, me sinto amada, eu acho que é por aí. Eu acho que é pedir ajuda, é recorrer a tudo que você tiver para que você consiga sair desse buraco. Esse buraco, ele não te pertence. Esse buraco é um buraco que não deveria pertencer a ninguém. Então, se você tá aí, se você precisa de ajuda, se você precisa de uma palavra amiga, me chama aqui, comenta, fala qualquer coisa aí nos comentários, me adiciona no Instagram pra gente ficar pertinho, pra gente se apoiar sempre. Depressão não é frescura. E depressão, você consegue sair do fundo dela se você quiser e se você pedir ajuda. Eu sei que se você quiser acaba soando muito, não é assim. Eu sei, mas você tem força. Tenha força. Se você não tiver força, pede para qualquer pessoa para te ajudar, para te erguer, para te puxar, para que você consiga sair daí também. Do mesmo jeito que eu saí e do mesmo jeito que outras pessoas também saíram.
tá? Então fica aqui o meu alerta, não fique sozinho, não queira ficar sozinho, não queira ficar sozinha, não queira diminuir a quantidade de amigos que tem ao seu redor, porque você pode estar entrando dentro de um buraco que você não sabe. Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, são as minhas experiências, foi a minha experiência com a depressão. Claro que pra não deixar esse vídeo gigantesco, eu não falei metade das coisas que aconteceram, mas resumidamente é isso, tá? Então fica aqui o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho imenso para todos vocês que estão passando por essa dificuldade. E também tô aqui para se caso você precisar de um amigo, de uma amiga, de um ombro para chorar, de um ombro para rir, que eu garanto que você vai mais rir do que chorar. E é isso, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Fiquem bem. Tchau.